Antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Até onde alguém pode ir quando confunde amor com posse? Porque a história que você está prestes a ouvir não fala apenas de rituais, livros proibidos ou forças ocultas. Ela fala de algo muito mais assustador. Uma avó capaz de atravessar limites que nenhum ser humano deveria cruzar. Esse relato não é meu. Ele foi passado de geração em geração, carregado de silêncio, culpa e medo. Uma história que envolve um livro antigo atribuído a São Cipriano, uma criança inocente e uma decisão que mudou o destino de uma família inteira. E o mais perturbador é que nada aqui soa como lenda. Tudo aconteceu de forma lenta, discreta, quase invisível. Exatamente como as piores maldades costumam agir. Então eu te aviso agora, essa não é apenas mais uma história sobrenatural, é um alerta. E depois que você ouvir até o fim, talvez nunca mais olhe para certas relações da mesma forma. E já te peço uma coisa antes de continuar. Fica comigo até o final, porque os últimos detalhes desse relato mudam completamente a forma como tudo pode ser interpretado. Se em algum momento você sentir um arrepio, um aperto no peito ou aquela sensação estranha de que algo não está certo, não ignore. Histórias assim não chegam até nós por acaso. Então, se você gosta de relatos reais, histórias sombrias e mistérios que desafiam a lógica, se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta aqui embaixo se você acredita que forças desse tipo realmente cobram um preço. Seu apoio mantém essas histórias vivas. E talvez seja exatamente isso que alguém precise ouvir antes de cometer um erro sem volta. Você pode me chamar de Helena. Esse não é o meu nome verdadeiro, mas é o suficiente para contar o que precisa ser contado. A história que eu vou relatar não é minha. Ela pertence à minha avó e aconteceu muitos anos atrás, em um lugar que ela nunca conseguiu esquecer por completo. Segundo ela, foi ali que conheceu uma mulher que, à primeira vista, parecia apenas mais uma moradora comum da região. Tinham praticamente a mesma idade, conviviam quase todos os dias e, por um tempo, chegaram a se considerar amigas. Mas havia algo errado naquela mulher. Vou chamá-la de Alzira. Minha avó sempre dizia que existiam pessoas que carregavam uma maldade silenciosa, daquelas que não gritam, mas apodrecem tudo ao redor. Alzira era assim. Por trás do sorriso educado e da conversa mansa, havia algo frio, calculista. Com o tempo, os moradores passaram a comentar coisas estranhas sobre ela, coincidências ruins, desavenças que surgiam do nada. E sempre, de alguma forma, o nome dela aparecia no meio. O que minha avó só foi descobrir depois é que Alzira mantinha algo escondido dentro de casa. Um livro antigo, tratado quase como um objeto sagrado, mas usado para fins que ninguém ali ousava mencionar em voz alta. Um livro atribuído a São Cipriano, utilizado não para proteção, mas para prejudicar, manipular e causar sofrimento. A partir daqui vou tentar contar essa história do jeito que minha avó contava para mim, com a mesma cautela, o mesmo medo, porque, segundo ela, algumas lembranças ainda carregam consequências. Bom, eu já conhecia a Alzira fazia muitos anos. Ela morava no mesmo vilarejo que eu, daqueles lugares pequenos onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. À primeira vista, era uma mulher educada, sempre discreta, quase silenciosa. Andava quase sempre vestida de cores escuras, e tinha um olhar difícil de sustentar, como se enxergasse coisas que a gente preferia não ver. Nunca foi de muita conversa, mas as pessoas a respeitavam. Talvez por medo, talvez por intuição. Eu me dava bem com ela, apesar dos comentários que circulavam pelas costas. Diziam que ela mexia com coisas que não eram desse mundo. O único assunto que fazia os olhos dela brilharem de verdade era o filho, Caio. Ele era o orgulho da vida dela, o centro de tudo. Quando ele se casou, eu percebi na mesma hora que a Alzira não aprovava. Nunca disse isso abertamente, mas o jeito frio com que tratava a nora deixava tudo claro. Ela achava que aquela mulher não estava à altura do filho, que não merecia fazer parte da família. E aquele casamento nunca teve paz. Com o passar dos anos, as discussões ficaram mais frequentes, mais intensas. Até que um dia,
tudo desmoronou de vez. A separação foi feia. Pelo menos era o que se comentava no vilarejo. Caio saiu do casamento de forma repentina, quase sem explicação, e acabou ficando com a guarda da filha, a pequena Lívia. E aqui eu abro um parênteses. Muita gente dizia que aquela separação não tinha sido apenas coisa de briga de casal. Alguns acreditavam que havia influência da mãe por trás de tudo. Eu, sinceramente, nunca soube dizer. Preferia não pensar nisso. Mas uma coisa era certa. Depois que aquele casamento acabou, nada naquela família voltou a ser como antes. A Lívia tinha só 7 anos quando passou a morar de vez com o pai e com a Alzira. A menina era um doce de criança, daquelas cheias de curiosidade, sempre tentando agradar, sempre procurando carinho. Mas a Alzira nunca fez questão de esconder o desprezo que sentia por ela. Dizia que a menina era fraca, que só dava trabalho, que não servia para nada. E aquilo doía de ver. O pior é que esse tratamento ficava ainda mais cruel quando o Caio não estava em casa. Longe dos olhos do filho, Alzira se tornava fria, ríspida, tratava a neta como se fosse um peso indesejado dentro da própria casa. Aquela menina foi crescendo triste, encolhida, como se estivesse sempre pedindo desculpa por existir. E ninguém fazia nada. No vilarejo todo mundo via, todo mundo comentava em voz baixa. Mas ninguém tinha coragem de confrontar Alzira. Naquela época, ela já mexia com coisas estranhas. Não era segredo, só era ignorado. As pessoas preferiam fingir que não viam. Talvez por medo, talvez por respeito forçado. Eu, infelizmente, vi mais do que gostaria. No fundo do armário dela, bem escondido, Alzira guardava um exemplar antigo do livro de São Cipriano. E isso não era boato de gente fofoqueira, não. Eu mesma vi aquele livro mais de uma vez. Nós éramos próximas, e ela nunca fez muita questão de esconder de mim. O livro era velho, as páginas amareladas pelo tempo, cheias de marcas, anotações, símbolos riscados à mão. Dava para perceber que não era um objeto esquecido, era usado, frequentemente. E toda vez que eu via aquele livro, sentia um aperto estranho no peito, como se aquela casa estivesse alimentando algo que jamais deveria ter sido despertado. Foi naquele livro maldito que a Alzira achou aquilo que ela chamava de solução, mas não tinha nada de proteção ali, nada de cuidado com o próprio filho, como ela tentava se convencer. O que movia tudo aquilo era egoísmo, era ódio disfarçado de amor materno. Na cabeça dela, enquanto a menina estivesse por perto, o Caio nunca seria realmente livre. Ela acreditava que, sem a presença da criança, o filho teria paz, voltaria a sorrir e, principalmente, voltaria a ser só dela. Numa noite de lua cheia, Alzira fez o que jamais deveria ter feito. Esperou a casa ficar em silêncio, saiu para o quintal e preparou tudo longe de qualquer olhar curioso. Eu não estava presente naquela noite, mas sei exatamente o que aconteceu porque foi a própria Alzira quem me contou depois, com uma naturalidade que me gelou o sangue. Ela disse que usou o nome completo da menina, pronunciado em voz alta, misturado com palavras antigas, escritas em latim, que ela mesma não compreendia totalmente, mas seguia à risca, como se cada sílaba tivesse um peso. Velas escuras foram acesas ao redor, formando um círculo silencioso no chão. Em determinado momento, Alzira realizou um gesto simples, quase simbólico, como parte daquele ritual que ela acreditava ser necessário. E então, segundo as próprias palavras dela, não se tratou de um pedido comum. Ela não implorou. Ela falou com firmeza, como se estivesse direcionando algo maior do que ela mesma. Disse que tomou uma decisão envolvendo o destino da criança, como se estivesse lidando com forças que julgava compreender. Você deve estar se perguntando como eu sei de tudo isso. A verdade é simples e perturbadora. Nós éramos próximas o suficiente para que ela me contasse. E o que mais me marcou foi perceber que, ao relembrar aquela noite, ela nunca demonstrou arrependimento. Apenas a certeza de que havia feito o que achava necessário. Naquela mesma noite, a menina acordou chorando. Eu lembro como se fosse hoje. A Lívia se queixava de uma dor estranha no peito. Dizia que parecia que algo estava apertando por dentro. O Caio entrou em desespero. Pegou a filha nos braços e saiu correndo em direção ao hospital mais próximo, sem entender o que estava acontecendo. Mas não houve tempo. Antes mesmo do dia clarear, a menina se foi. Uma criança saudável, cheia de vida. Morta de forma repentina, sem aviso. Os médicos disseram que tinha sido algo fulminante. Falaram em possível problema de nascença, algo silencioso,
impossível de prever. No papel, foi uma morte natural. Estranha, difícil de aceitar, mas natural. E, como você pode imaginar, ninguém desconfiou da Alzira. Ninguém, além de uma pessoa. O próprio filho. Caio conhecia a própria mãe melhor do que qualquer um ali. Ele não disse nada. Nunca acusou, nunca levantou a voz. Mas, depois daquele dia, o jeito dele mudou. Ele passou a evitar a mãe, mal falava com ela, não sentava mais à mesma mesa. O olhar dele era diferente, pesado, desconfiado. Mesmo continuando naquela casa, era como se existisse uma distância invisível entre os dois. A casa ficou silenciosa demais, fria demais, e eu tinha certeza de que aquela tragédia não tinha sido apenas uma fatalidade. Algo havia sido tirado, algo havia sido cobrado. E aquele silêncio era o preço que todos passaram a pagar. Depois da morte da menina, a Alzira nunca mais foi a mesma. Ela se isolou do mundo aos poucos, como se estivesse sendo empurrada para dentro da própria culpa. Começou a dizer que escutava a voz da neta pela casa. Não vinha de um lugar só, às vezes parecia sair das paredes, outras do quarto que havia ficado vazio, outras do quintal, como se a casa inteira tivesse aprendido a repetir aquele chamado. De madrugada, a cadeira de balanço da criança se movia sozinha, rangendo baixinho no silêncio da noite. E a Alzira jurava que via a menina andando pela casa. Ela me contou com a voz tremendo que não era uma aparição comum. Dizia ver vultos, vestidos de branco, pequenos, parados nos cantos dos cômodos. Mas os olhos não eram de criança. Eram completamente negros, sem brilho algum. A figura nunca falava nada. Apenas ficava ali, observando, como se estivesse julgando. Aquilo começou a consumir a Alzira por dentro. No último mês de vida, ela quase não saía mais do quarto. Morria de medo da noite. Dizia que era depois que o sol se punha que a menina aparecia com mais clareza. Quando finalmente a encontraram morta, foi uma cena que eu nunca vou esquecer. O corpo estava rígido, o rosto congelado em puro terror. Os olhos arregalados, a boca aberta, como se tivesse tentado gritar segundos antes de morrer. E havia um detalhe que arrepiou todos que viram. Ela segurava com força contra o peito o livro de São Cipriano. O livro estava aberto em uma página marcada, manchada por um resquício de sangue seco. Eu reconheci na hora. Era o mesmo sangue que ela havia usado naquela noite de lua cheia, no ritual que tirou a vida da própria neta. Como se no fim, aquilo que ela havia chamado tivesse vindo buscar o que era devido. No velório da Alzira, o Caio apareceu. Ficou pouco tempo. Não chorou, não se exaltou, não demonstrou raiva nem tristeza. Apenas permaneceu ali, parado, olhando o caixão como quem encara uma verdade que já sabia há muito tempo. Pouco antes de fecharem a tampa, ele se aproximou e sussurrou algo tão baixo que ninguém conseguiu ouvir. Eu estava perto, mas nem assim entendi. Talvez tenha sido uma despedida. Ou talvez algo que só os dois pudessem compreender. Depois disso, ele fechou a casa, vendeu a propriedade e foi embora. Nunca mais tivemos notícias dele, como se quisesse apagar tudo aquilo da própria existência. Tudo isso foi profundamente triste. Uma tragédia causada não por ódio declarado, mas por egoísmo disfarçado de amor. Se Alzira tivesse sido capaz de amar aquela menina, nada disso teria acontecido. O filho teria seguido a vida, talvez tivesse se mudado, formado outra família, e ainda assim teria levado o amor da mãe consigo. Mas o que dominava Alzira não era amor, era posse, era narcisismo. E foi exatamente isso que a levou à própria ruína. Quando penso nessa história, ainda me dá um aperto no peito. É pesado demais imaginar que uma avó foi capaz de fazer algo assim com a própria neta. Eu cresci cercada de carinho, de cuidado. Então essa maldade me parece algo quase impossível de compreender. Mas o mundo é maior e mais sombrio do que a nossa própria experiência. E existem pessoas que confundem amor com controle e afeto com domínio. E uma coisa sempre me chamou a atenção. Eu não acredito que aquilo que passou a atormentar Alzira fosse, de fato, o espírito da menina. Acredito que algo se aproveitou da forma, da lembrança, da culpa. Em práticas como essas, quase sempre existe uma troca. Algo é pedido e algo é cobrado. Alzira quis tirar uma vida, mas nunca entendeu o preço completo do que estava fazendo. E quando a dívida não é paga, ela é cobrada de outra forma. Talvez tenha sido isso. Talvez aquilo que foi chamado apenas voltou para buscar o que faltava. E com isso, esse relato chega ao fim. Obrigada por ouvirem essa história até aqui.
Histórias assim são difíceis, perturbadoras, mas também servem como alerta, porque certos caminhos, uma vez escolhidos, não permitem retorno. Para encerrar, eu só quero agradecer de verdade a você que ficou comigo até o fim desse relato. Sei que não é uma história fácil de ouvir, muito menos de digerir, mas cada detalhe carrega um alerta, um peso e um mistério que não podem ser ignorados. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que havia algo além de simples coincidência nessa experiência. Então, obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e sua coragem para ouvir esse relato tão perturbador. Se esse vídeo te fez refletir, arrepiar ou questionar o que existe além do que nossos olhos podem ver, meu objetivo foi cumprido. E se quiser continuar acompanhando mais histórias sobrenaturais, relatos bizarros e mistérios que desafiam a lógica, fica aqui o meu agradecimento sincero e o convite para nos encontrarmos no próximo relato.